Olá, colegas professores, educadores em geral, bem-vindos aqui ao canal Web Eduque Projeto Finlândia. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Evelise Eerola, vivo já há muitos anos aqui na Finlândia, na região de Helsinki, em Helsinki, e sou especialista no modelo educacional finlandês. Hoje eu vim aqui contar para vocês como que a Finlândia conseguiu chegar a esse estado de bem-estar social, na qual ela é reconhecida mundialmente, sendo um país tão pequeno. Na verdade, ela não é um país tão pequeno assim. A Finlândia, em extensão territorial, é o oitavo país maior da Europa. Se você comparar entre os países da Europa, a Finlândia é maior que a Itália e é maior que o Reino Unido. Né? Às vezes não parece, porque está aqui em cima, né, entre os países nórdicos. Agora, claro que em termos populacionais, sim, a população tem uma baixa densidade, nós somos simplesmente 5,6 milhões de habitantes na Finlândia. Mas a Finlândia tem a sua economia altamente desenvolvida, principalmente na área da pesquisa e na área da educação. É uma economia estável. Aqui é o berço da Nokia, da Linux e de startups de jogos como a Supercell, Angry Birds e assim por diante. Também é reconhecida como o país de menos corrupção no mundo, de maior transparência, o mais feliz, o país que menos cai em fake news, né, os mais esclarecidos em relação a fake news, o país onde tem o ar mais puro, um dos países que tem o ar mais puro do mundo, e é verdade, e assim por diante, né? São vários fatores positivos e ainda aliado a um dos países de maior bem-estar, não somente aí a Finlândia, mas todos os países nórdicos. Mas nem sempre foi assim. É quem olha a Finlândia não conhece a sua história. Pensar que a Finlândia foi colônia 2 vezes. Isso mesmo. Não somente uma vez, foi colônia 2 vezes. Primeiro, da nossa vizinha Suécia. Finlândia foi colônia por 600 anos. Depois, foi colônia da outra vizinha, Rússia, 2 vezes. Então, a Suécia trouxe inovações, trouxe o progresso, lógico, mas os finlandeses eram os pobres e camponeses, enquanto que os suecos eram a elite. Tanto que nas vilas, uma pessoa sabia falar o sueco e o finlandês, que seria o intérprete dessas pessoas, a maioria era analfabeta. Então, os suecos eram a elite. Por 600 anos, isso funcionou. Depois, a Suécia entrou em guerra contra a Rússia e aí, num acordo, ela deu a Finlândia para a Rússia. A Rússia estava querendo expandir na época e ela aceitou a Finlândia, mas como uma forma independente. A Finlândia virou um grão-ducado russo, um grão-ducado autônomo do Império Russo. E essa foi a sorte. Os finlandeses puderam manter a sua língua, que já tinham mantido na época dos suecos, porque os suecos achavam que era língua de pobre, então eles conseguiram manter a língua. Os finlandeses puderam ter a sua própria moeda e tinham uma certa autonomia, mas eles eram pertencentes ao Grão-Ducado Russo. A Finlândia conseguiu a sua independência, na verdade, bem tarde, é um país jovem enquanto país independente. Foi no dia 6 de dezembro de 1917. Então, no dia 6 de dezembro, Finlândia comemora seu Independence Day, né? Nós temos o dia da independência também, o que já o resto dos países nórdicos não tem. Bom, como que ela conseguiu? Se vocês lembram das aulas de história, por essa data estava acontecendo a Revolução Comunista na Rússia. Então, eles estavam ocupados, a Rússia é enorme, com a Revolução. Nisso, o parlamento, que já existia um parlamento finlandês, achou assim, não, agora é a nossa vez, agora vamos aproveitar que a Rússia está, né, ocupada com essa revolução comunista e vamos declarar a nossa independência. E a Finlândia se declarou independente, a Suécia aceitou, outros países aceitaram, a Rússia não teve condições de reagir na época porque ela estava muito ocupada com a revolução comunista.
Os finlandeses foram espertos nesse sentido. Só que, logo após a independência, houve conflito. Tinha um grupo de pessoas que achavam que a Finlândia deveria seguir o caminho da Rússia e ser comunista, afinal, eles prometiam um estado de bem-estar, né? O que a gente tem hoje, mas eles prometiam um estado de bem-estar onde não haveria mais pobreza. E os finlandeses estavam acostumados a sempre ser vassalos de alguém. E havia uma outra parte que dizia não. Nós temos que ser independentes e ter a nossa própria independência e escolher que tipo de regime. Aí houve uma guerra civil, brancos contra vermelhos. E na verdade, assim, era uma guerra bem pobre, porque era só entre finlandeses mesmo, não tinha muito arsenal, nem tecnologia naquela época. Eles não tinham nem uniforme, eles usavam um lencinho branco ou um lencinho vermelho. E a gente vê isso muito nos filmes aqui, os filmes históricos que retratam muito essa época. Bom, os camponeses, os mais pobres, estavam muito inclinados ao comunismo, enquanto que a direita, que já existia uma direita aqui, o pessoal do centro, até algumas pessoas de esquerda que não concordavam com o comunismo, estavam contra. A guerra durou somente 3 meses. Os finlandeses são rápidos. Somente 3 meses. A Alemanha deu uma ajudinha e a direita venceu. Os brancos venceram a guerra. Bom, depois que estava, então, resolvido que não iria ser comunista a Finlândia, aí se foi pensar, se foi criar leis e sistemas sociais para ver o que se podia fazer desse país, que tinha sido colônia 2 vezes, ainda tinha sido arrasado por uma guerra, apesar de ser um conflito ali de 3 meses, mas era um conflito, gerou mortes, gerou várias execuções e o país teve que se levantar novamente. Aí que se começou a pensar nessas bases do sistema de bem-estar. E aí essa é uma parte importante que eu sempre conto nas minhas palestras, ou quando eu tenho tempo, que em todas as vilas, a maioria, como eu falei, eram pobres e eram analfabetos. E eles pensaram que para a Finlândia conseguir se levantar, né, e se levantar finalmente sobre suas próprias pernas, o povo não poderia ser analfabeto. Então eles foram atrás dos professores, os poucos professores, aqueles que sabiam ler a língua finlandesa, que pudessem formar escolas para alfabetizar a população, tanto os adultos quanto as crianças. E aí acontece uma parte bonita na história, onde se diz que a Finlândia estava na escuridão, né, por tantos anos e depois da guerra, e na escuridão do saber também, né, de serem analfabetos, de serem camponeses pobres e sem instrução. Então, cada professor era valorizado como se fosse a luz daquela aldeia. Tem até uma figura de um candeeiro, vocês lembram o que é um candeeiro? Que aquele professor levava a luz da sabedoria para aquela vila, para aqueles camponeses, aquelas crianças pobres, aqueles adultos pobres, para que a Finlândia começasse de vila por vila a se levantar e a ser um país de verdade. E eles tinham o exemplo da Suécia, porque eles admiravam a Suécia e dos outros países também. Então seguiu-se muito essa linha também dos países nórdicos. Bom, aí já se começou a se escrever, a se desenhar esse modelo de bem-estar social, que basicamente garante, o Estado garante serviço essencial para todos, né? Esse é o modelo de bem-estar social. Esse modelo começou a se consolidar mais no pós-guerra, entre 1950 e 1960. Um dos marcos foi a criação do Kela, em 1937. O que é o Kela? O Kela é uma instituição responsável por organizar a seguridade, né, a segurança social. Ela oferece pensões, seguro de saúde, apoio estudantil, benefícios para famílias e desempregados. Essa aqui é a carteirinha do Kela. E todos os finlandeses ou todos os estrangeiros que moram aqui, a primeira coisa é receber a carteirinha do Kela. E essa carteirinha você tem desconto em todas as consultas médicas e quando você vai comprar também remédios.
Esse sistema existe desde 1937. Uma das questões que faz com que um estado seja de bem-estar é que as políticas públicas, elas vão continuar, elas não começam e depois o próximo governo corta, elas continuam porque elas são importantes. E a questão da estabilidade e da uniformidade é uma característica desse estado de bem-estar. Por exemplo, todo o sistema de saúde ele é interligado. Essa carteirinha que eu mostrei para vocês, eu vou mostrar ela é nacional. Então, os meus dados de saúde, eles vão estar lá no norte da Finlândia ou eles vão estar aqui na área de Helsinki. Assim como a educação também. Esse sistema integrado faz com que as informações circulem mais rápido e gera uma estabilidade ao país. O foco é que todos tenham segurança econômica e oportunidades iguais e que aí possam expandir, estudar, fomentar a roda do mercado, né, tendo essa segurança. Bom, um sistema de bem-estar social, ele tem então várias características que são comuns e não só a Finlândia, mas os países nórdicos têm o mesmo sistema de bem-estar, com algumas pequenas diferenças, mas posso dizer que os pilares é a saúde e a educação, ambos com a mesma importância. Mas a educação, que é o que nós falamos mais nesse canal, né, que é a minha expertise, nem sempre foi assim, nesse nível de igualdade, de equidade como é agora. Isso mudou mais ou menos em 1950. Até 1950, existia um sistema de elitista e desigual, mas entre pobres e ricos. Mas o mais interessante é que mesmo esse sistema elitista, ele era diferente dos outros países, comparando outros países que existem até hoje, esses sistemas elitistas, como a própria Inglaterra existe, a Itália, Portugal, Espanha, Brasil. Esse sistema era o seguinte, era a mesma escola, os ricos e pobres estudavam na mesma escola, e isso começou desde o estabelecimento das primeiras escolas, nasquelas vilas pequenas, nas cidades, onde se tinha já a consciência de que todos deveriam estudar. Todos, então já começa essa questão da igualdade. Só que esse sistema, por que eu digo que é elitista? Porque apesar de que todos estudavam, existia um teste quando a criança chegava aos 10 ou 11 anos. E esse teste ia dizer se aquela criança iria para uma chamada Grammar School, que é a parte mais acadêmica, se ela ia poder estudar na universidade, ou se ela ia para esse Civic School, que seria o ensino profissionalizante. Muitos lugares, como a capital de Helsinki, esses testes eram inclusive pagos, e a elite tinha professores particulares para que seus filhos estudassem, passassem no teste e conseguissem seguir a carreira dos pais e chegar à universidade. Enquanto que os pobres tinham que sair para ajudar as famílias ou simplesmente não passavam no teste. Então, assim, podemos dizer que dentro do subconsciente finlandês, a igualdade, a sementinha da igualdade já existia, porque todos estudavam na mesma escola, já desde o início da independência, mas ainda era elitista, ainda era, sempre já dizendo que existiam duas línguas, então as escolas em finlandês e as escolas em sueco. As escolas em sueco eram então super elitistas, até hoje existem escolas em sueco, porque o país mantém ainda duas línguas e a língua sueca é a segunda língua, embora seja 2% da população que fala sueco na Finlândia. Bom, mas então, voltando. Então, até 1950 era essas escolas separadas, onde o parlamento resolveu que deveria haver uma mudança. Também já olhando os outros países nórdicos, a Suécia, a Noruega, que estavam se destacando em relação à educação, querendo novamente descobrir uma maneira, descobrir um jeito de se chegar a uma qualidade, não só da educação, mas uma qualidade enquanto país. E isso era muito importante para os finlandeses. Então se começou uma reforma do ensino. Se começou entre 1960
e 1970. E nisso houve muitas brigas, muitas rixas do que se poderia fazer, do que se não poderia fazer, do que valeria a pena e do que não valeria a pena. E lógico que existia uma direita, que era mais conservadora, que não queria, né? E sempre existe aquela elite que se acha superior, e talvez muito dessa elite fosse justamente aqueles de sangue sueco, né? Mas essa elite dizia que o pobre, que aquele camponês, ele não tinha capacidade cognitiva suficiente para chegar na universidade. Então, seria o caos se tirasse esse exame, que era tipo um muro, né, que não deixava todas as crianças passarem, e seria um caos porque os pobres eles não tinham a mesma capacidade cognitiva que os que tinham mais dinheiro. E aí, claro, houve um levante, os professores sempre foram chamados, né, a união de professores, junto com o parlamento, junto com o governo, essas decisões não foram assim unilaterais, tiveram várias conversas. Esses professores disseram que não existe isso, né? Aí nós já tínhamos pesquisas de neurociência suficiente para provar que o cérebro humano não depende de você ter ou não ter dinheiro, que isso era ridículo, que isso era completamente ridículo. Mas a direita tentou ainda barrar essa melhoria do sistema de bem-estar, mas o parlamento insistiu, conseguiu, começou-se então a ver como se fariam essa transição, né? Agora, quem já tinha passado, quem não tinha passado no teste, como é que fica, teria outra chance, não teria outra chance? Isso tudo são conversas que foram 10 anos, né, de reforma, então se instituiu uma escola única, uma escola universal. Isso começou em 1972 e 77 se consolidou o que a gente tem hoje, que a escola seria completamente gratuita do primeiro ao 9º ano para todos os alunos, se fazendo ajustes e se pensando na equidade, como ajudar realmente aqueles que não estavam conseguindo acompanhar. Então, o seguro social, né, para que os pais tivessem condições suficientes para que aquele filho não precisasse sair da escola para trabalhar, e também ajudas, né, se aí o psicólogo na escola, o curador na escola, as aulas de recuperação, como que seria todo esse sistema para que gerasse essa equidade. Essa equidade a Finlândia ainda está procurando até hoje. E depois, entre 1970 e 1980, foi instaurada uma lei que todos os professores deveriam ter mestrado na Finlândia, que é assim o curso de 3 anos de professor, mais 2 de uma especialização que o professor escolhe, que é, claro, um mestrado, só que ela não é um mestrado que você, como a gente está a pós-graduação, ela não é um mestrado pós-graduação, ela é um mestrado junto com a graduação, mas é considerado mestrado, né? E, bom, assim que foi, então, aos pouquinhos, que a Finlândia conseguiu chegar a esse estado de bem-estar social, que ela é muito orgulhosa, que nós aqui, que vivemos aqui, vemos diariamente, e também somos muito orgulhosos. Eu sei que tem muitos vídeos por aí que falam mal da Finlândia. Tem aspectos negativos, como todo o país tem. Uma das preocupações agora com o envelhecimento da população, a Finlândia passa por crises, como todos os países, tem problemas agora de desemprego. Então, tudo isso, claro, é um país que ainda está dentro deste planeta, então é um país sujeito a todo tipo de influência que vai sofrer crises e que vai ter seus percalços. É isso, um estado de bem-estar social é um estado que se preocupa com o seu povo, com as questões básicas, como eu falei, pilares que são básicos, saúde e educação, e principalmente é um estado que valoriza, que já começou a sua história valorizando os professores. Obrigada por ter assistido até agora.